Muitas séries e filmes mostram pessoas com planos mirabolantes para fugir da prisão. E enquanto parece que as fugas são possíveis apenas nessas produções, alguns indivíduos ao redor do mundo já demonstraram que é possível ir longe com criatividade. Meu nome é Ivan Lima e aqui eu vou te contar 3 histórias de fugas que vão fazer você arregalar os olhos de tão absurdas. Um dos prisioneiros mais ensaboados foi o japonês Yoshie Shiratori. A história dele pelas prisões começa na década de 30, quando ele foi parar atrás das grades pela primeira vez, após assumir a culpa de um roubo e um assassinato que não tinha cometido. É dito que ele foi forçado a assumir os crimes após alguns policiais o torturarem durante uma sessão de interrogatório. Além disso, na prisão de Aomori, os guardas o espancavam todas as noites. Após 3 anos, Yoshie conseguiu retirar uma espécie de arame de um balde de madeira e o usou para abrir tanto suas algemas quanto a porta da cela. Para confundir os guardas, ele deixou algumas tábuas do piso como volume na cama. O curioso é que a fuga não foi detectada até ele ser preso 3 dias depois, enquanto roubava um hospital. Dessa vez, Yoshie foi condenado à prisão perpétua. Transferido em 1942 para a prisão de Akita, ele não esperou muito para tentar fugir mais uma vez. Mesmo com as paredes lisas de sua cela, feitas de cobre, Yoshie escalava até a borda da janela e danificava a abertura de ar, até o dia em que ele conseguiu abrir o compartimento e escapar. Yoshie decidiu ir da cadeia direto para a casa de um policial, que demonstrou bondade com ele enquanto esteve na primeira prisão. O oficial até o recebeu bem e ofereceu comida, só que quando Yoshie foi ao banheiro, o policial chamou as autoridades que o prenderam de novo horas depois. Após negarem seu pedido de transferência para uma prisão em Tóquio, ele foi levado para um centro penitenciário, que era reservado aos piores tipos de criminosos no Japão, a prisão de Abashiri. Para evitar que ele escapasse, um novo tipo de algema foi moldada especialmente para ele. Dizem que era tão complexa que demorava cerca de 2 horas para colocar ou retirar. Ainda assim, Yoshie conseguiu burlar a prisão. Durante todas as manhãs, após receber sopa de miso para comer, ele cuspia um pouco ao redor da janela de expensão da porta e também em suas algemas. Caso você não saiba, esse prato possui um alto teor de sal. E claro, Yoshie sabia disso. A intenção dele era enfraquecer os parafusos e corroer os objetos, para que eles ficassem mais frouxos. Em agosto de 1944, durante uma rebelião, ele conseguiu deslocar as articulações dos ombros e passou pelo pequeno espaço de inspeção. Fora da cela, Yoshie escalou as paredes até alcançar uma janela quebrada no teto e fugir da cadeia. 2 anos mais tarde, ele acabou sendo recapturado. E dessa vez foi condenado à morte. Sua nova cela, agora na prisão de Sapporo, havia sido projetada para que ele não conseguisse escapar pela saída de ar antes da execução. Mas isso, na verdade, foi uma vantagem. Achando que a cela aguentaria Yoshie, os guardas não se deram ao trabalho de algemá-lo. Mesmo com mais idade, o desespero fez bolar um novo plano. Ele retirou os parafusos das tábuas de madeira do chão e usou uma tigela para escavar um túnel e fugir. Para que os guardas não desconfiassem, ele arrumava sua coberta para parecer que ele ficava deitado o dia inteiro. A história conta que 1 ano mais tarde, Yoshie recebeu um cigarro de um policial, e esse ato de bondade o balanceou. Ele teria se entregado naquele momento, pronto para aceitar as consequências. Só que as coisas foram diferentes. Talvez porque ele se entregou ou porque o sistema de justiça do Japão estava mudando. O Supremo Tribunal observou que, em todas as fugas,
ele nunca causou nenhum dano aos guardas, mesmo sendo alvo de várias agressões. Assim, a pena de morte foi revogada e ele foi sentenciado a 20 anos de prisão. O pedido para ser preso em Tóquio também foi aceito. E em 1961, ele recebeu liberdade condicional. Até sua morte em 1979, Yoshie conseguiu se reunir com a filha e fez vários trabalhos, sendo lembrado até mesmo hoje em dia em filmes e mangás. O próximo caso envolve 3 homens: Frank Morris, John Anglin e Clarence Anglin. Eles são os responsáveis pela única fuga bem-sucedida da famosa prisão de Alcatraz. E mesmo depois de tantos anos, a façanha continua rodeada de mistérios. Era junho de 1962, e depois de 7 meses cavando as paredes da cela com colheres, os 3 ladrões de banco estavam prontos para seguir os próximos passos do plano. Vale lembrar que um quarto prisioneiro chamado Allen West também estava envolvido na trama, mas acabou tendo um problema ao sair da cela e foi deixado para trás. Elaborado por Frank, o plano consistia em passar pelos dutos de ventilação e chegar ao terraço da prisão. Para que os guardas não percebessem o buraco na parede, eles usaram papel para moldar grades falsas. Com uma furadeira elaborada a partir de um ventilador que eles roubaram da sala de música, os fugitivos conseguiram cortar uma barra de proteção para a fuga. E assim, como toda boa escapada, eles também tiveram um pouco de sorte. Ao chegar no telhado, o trio não foi visto por nenhum dos guardas armados, que eram distribuídos em algumas torres de vigia. Eles também não foram vistos pelas luzes, o que permitiu que descessem tranquilamente através da tubulação de água. Usando capas de chuva, os 3 fizeram botes e coletes para conseguir escapar do terreno da prisão, que ficava em uma ilha. Antes de chegar ao mar, eles ainda tiveram que pular uma cerca de arame farpado. Para que os guardas não percebessem que eles tinham ido embora, cada um deixou na própria cama um modelo de cabeça feito com cabelo humano, papel higiênico, páginas de revista, pó de concreto e creme dental. O sumiço deles só foi notado no dia seguinte, quando foi realizada a contagem de detentos. Mesmo fechada em 1963, essa fuga de Alcatraz continuou sendo investigada. O FBI chegou a declarar que os 3 morreram afogados na Baía de São Francisco, mas outras evidências sugerem que eles sobreviveram. Enquanto algumas denúncias alegam que os 3 ainda estão vivos, outras chegam a relatar que John e Clarence fugiram para o Brasil. Uma misteriosa carta, entregue à polícia de São Francisco em 2013, conta que Frank faleceu em 2005 e Clarence em 2008. Supostamente, o autor da carta seria John. Certeza, certeza? Nunca vamos ter. Agora deixe-me apresentar a vocês Choi Gap-bol. Ao contrário dos outros casos, esse é um pouco mais recente, tendo como palco o ano de 2012. Após ser preso por suspeita de roubo, ele foi encaminhado para uma delegacia em Daegu, na Coreia do Sul, e colocado numa cela. O que os policiais não tinham conhecimento era de que Choi praticava yoga há 23 anos. E qual a diferença nesse detalhe? Você pode estar perguntando. Foi graças aos seus conhecimentos nessa tradicional disciplina física que ele conseguiu escapar de sua cela sem ser visto, apenas 5 dias depois de ser preso e gastando somente 34 segundos. Essa história fica ainda mais interessante porque ele não saiu pela porta ou janela, mas sim pelo espaço utilizado para passar as refeições. Um vão de 15 centímetros de altura e 45 centímetros de comprimento. No 5º dia preso, ele passou uma loção ou pomada para a pele na parte superior do seu corpo e deu um jeito de passar pelo pequeno espaço. As imagens da câmera de segurança mostram um homem que tinha 50 anos na época, passando primeiro a cabeça e depois esticando os braços,
até conseguir passar os ombros. Ele teve sorte que os 3 vigias estavam dormindo naquele momento. Assim como os outros fugitivos que falei aqui, Choi também tratou de cobrir seus travesseiros com um cobertor para que os guardas pensassem que ele ainda estava deitado na cama. Uma tática que deu a ele tempo de vantagem na fuga. Depois de sair da cadeia e roubar um carro, ele teria abandonado o veículo pouco tempo depois e continuado a pé até um pico próximo. A fuga não podia parar, visto que a polícia estava utilizando helicópteros e cães, rastreadores inclusive, para encontrá-lo. Choi foi parar na cidade de Miryang, onde roubou comida e outros itens de um fazendeiro. Naquele momento, cerca de 400 policiais participavam das buscas. Por causa de seus atos ousados, a imprensa sul-coreana até deu a ele o apelido de Houdini da Coreia. Um apelido que vingou apenas no primeiro momento, já que 6 dias depois de fugir, Choi foi capturado enquanto se escondia em uma caixa de papelão no terraço de um prédio lá em Miryang. Ele foi encaminhado de volta para Daegu, onde as autoridades o colocaram em uma cela especial com um espaço de 11 centímetros de altura para passar refeições. Quais dessas fugas você achou mais absurda? Comente aqui embaixo e até a próxima. Tchau!